vinheta podcast IPC em letras azuis e verdes sobre fundo branco e o ícone de um microfone azul. Nos quatro cantos, ondas em tons suaves de azul e verde. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Instituto Paranaense de Cegos. Esse é um espaço que nasce com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade, compartilhar conhecimento e trazer curiosidades, histórias e informações sobre o universo das pessoas com deficiência visual. O podcast do IPC vem justamente para isso, aproximar, informar e conscientizar, mostrando que a acessibilidade também passa pela comunicação. Antes de anunciar o tema do episódio de hoje, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as nossas atualizações em tempo real. E vamos ao tema de hoje. O Instituto Paranaense de Cegos participou recentemente de um momento histórico para a inovação em acessibilidade no Brasil, o Desafio Bengalas Inteligentes, o primeiro concurso nacional voltado ao desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. A proposta foi reconhecer soluções capazes de aumentar a mobilidade, a segurança e a autonomia, especialmente na detecção de obstáculos acima da linha da cintura, um dos grandes desafios enfrentados por quem utiliza a bengala tradicional. O evento foi realizado nos dias 28 e 29 de março, em Curitiba, e reuniu protótipos inovadores avaliados em testes reais, com participação direta de pessoas com deficiência visual, incluindo estudantes, conselheiros e colaboradores do Instituto Paranaense de Cegos. E foi nesse cenário que surgiu a solução vencedora, a Bia Radar, uma bengala inteligente que utiliza a tecnologia avançada, originalmente aplicada em veículos autônomos, adaptada para o uso no dia a dia. Este episódio ele será dividido em duas partes. Na primeira parte, que é hoje, que vocês estão assistindo, vamos conversar com o representante da equipe vencedora do concurso, responsável pela Bia Radar. E na segunda parte, vamos ouvir as pessoas com deficiência visual, representando o Instituto Paranaense de Cegos, que participaram como pilotos e validadores das tecnologias durante o desafio. Eu sou Brisa Teixeira, jornalista do IPC, sou uma mulher branca de cabelos castanhos curtos, uso óculos de grau e camiseta preta com a logomarca do Instituto. E para a primeira parte desse episódio, eu recebo dois convidados muito especiais. Diretamente do Canadá, por transmissão, Rafael Farias Menezes, estudante de Engenharia da Computação, pesquisador e fundador da Neosente, responsável pela criação da Bia Radar, a bengala inteligente vencedora do concurso. E aqui no IPC, Enio Rodrigues da Rosa, à minha esquerda, diretor do Instituto Paranaense de Cegos. Vamos lá, e para abrir a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta geral, tanto para o Rafael quanto para o Enio, e antes de vocês responderem a essa primeira pergunta geral, eu vou pedir daí para vocês se autodescreverem, tá? Então, a pergunta é o seguinte: como vocês enxergam o momento atual da inovação em tecnologias assistivas no Brasil, especialmente para pessoas com deficiência visual? Quer começar, Rafael? Não se esqueça de autodescrever, tá bom? E obrigada aí pela sua presença, né, pela sua disponibilidade, falando aí com a gente, né, lá do Canadá. Então, muito obrigada aí por você estar aqui com a gente. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite que vocês me ofereceram, não só a mim, mas a Neosente como empresa. Eu me chamo Rafael Menezes, eu sou um jovem branco, cabelos castanhos, estou vestindo um casaco branco e eu tenho 23 anos. Sobre a pergunta que você falou sobre o momento atual dessa tecnologia no Brasil, não só assistiva, mas tecnologia também como um todo, principalmente focada para os cegos, a gente está vivendo realmente um momento de mudança total. Então, a aplicação, esse foi um evento, foi um concurso pela iniciativa público-privada, então, tanto da BDI quanto do governo do Paraná. Então, a quantidade de investimento que está tendo ali
é realmente muito grande. E isso é o que realmente a gente precisa. Porque o Brasil tem muita capacidade de criar realmente tecnologia que muda vidas, mas a gente não tinha acesso a essa tecnologia, a gente não tinha a capacidade de tirá-la do chão. Mas com essa nova onda de investimentos que estão vindo aqui, estão realmente iniciando uma nova onda de mudanças para as tecnologias brasileiras de assistivas e no geral como um todo. Enio? Bom, boa tarde a todos. Eu sou uma pessoa de pele branca, uso barba branca já, cabelos brancos, óculos escuros, tenho 67 anos, estou com uma jaqueta preta. Brisa e Rafael, antes de eu responder a sua pergunta, só deixar registrado aqui nesse episódio o nosso agradecimento ao governo do Estado do Paraná, através de duas secretarias, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e da Secretaria de Inovação Tecnológica, e claro, porque não também, ó, vou deixar registrado nosso agradecimento à BDI, né, que é a agência do governo federal que desenvolveu o edital e vem coordenando todo esse processo que resultou nisso que você acabou de dizer, que foi o concurso e por consequência, a vitória aí da Bia Radar. A gente vive um momento importante do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Nós temos, assim, se a gente olha, assim, por exemplo, a história das pessoas cegas, para mim, que estou cego já há um bocado de tempo, com 67 anos, e praticamente desde os meus 20, 30 anos, assim, embrenhado nessas discussões, pessoas com deficiência, direitos, acessibilidade, essas coisas. Imaginar quando a gente estava ali dentro de uma sala de aula com máquina braille, e lidando com falta de material braille, né? Na maioria das vezes a gente até brincava, e às vezes até hoje brinca aí, né, que os estudantes cegos estudam de orelha dentro das escolas, né, querendo dizer com isso que a falta de material em braille, enfim. A possibilidade hoje de você estar com um computador conectado na internet, um celular conectado na internet, a possibilidade de textos acessíveis, né? A possibilidade agora dessas tecnologias mais de ponta, por exemplo, né? Fazendo leituras, inclusive, de contextos, de cenários, descrevendo fotos, aí, algumas coisas assim, a gente está vivendo realmente um momento importante, né? Mas eu acho que o grande desafio ainda é aperfeiçoar algumas inovações que estão aparecendo, de modo que elas possam, de fato, dar resposta para aquilo que a gente precisa, mas, mais do que tudo isso, é facilitar o acesso, democratizar o acesso a essas tecnologias por parte da grande maioria das pessoas com deficiência visual do Brasil, né? Porque o acesso ainda hoje, não obstante tudo que a gente tem em rede de comunicação, essas coisas, mas o acesso ainda é muito restrito, né? É absurdo dizer, mas nós temos pessoas cegas perdidas por esses rincões afora por aí, tanto dentro das periferias dos grandes centros, como em regiões urbanas, que, infelizmente, ainda usam lá cabo de vassoura como bengala, né? Então, acho que todo esse processo é muito interessante, merece o nosso respeito, o nosso louvor. É bom ver jovens, como o caso aqui do Rafael e outros que estiveram junto nesse processo, engajado em todo esse processo de inovação tecnológica, e mais do que isso, né? No caso do Rafael, em particular, esse recorte, por exemplo, olhando para a questão de acessibilidade de uma parcela da população que sempre foi e continua sendo excluída, né? Exato. E o Enio comentou aqui, né, o Rafael é um jovem de 23 anos e começou a desenvolver o projeto com 22 anos, né? Você está no 10º período, praticamente finalizando, né, aí o curso de engenharia da computação, né? Correto. Eu venho envolvido com tecnologia, não só a tecnologia, mas tecnologia assistível realmente há alguns anos. Então, quando eu tinha 21 anos, eu entrei em outro concurso, o concurso da Claro, e eu tive a oportunidade de desenvolver um relógio para o público idoso. Então, a questão de eu tive um pai idoso que infelizmente faleceu por causa de uma queda, então eu já estava envolvido ali na questão de acessibilidade para o idoso,
Foi por ali que eu comecei realmente a ideia de startupeiro e de criar produtos extremamente rápido e que entregam o valor muito grande. Então, com 21 anos, tive essa oportunidade. Eu tive lá nos Estados Unidos ano passado, tive essa oportunidade lá no Vale do Silício, onde conheci muita gente legal. E daí, quando eu voltei, já apareceu essa oportunidade da Bengala Inteligente. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, nossa, eu realmente consigo entregar algo no que eles estão pedindo e muito mais. Então, no momento que eu vi aquele edital, foi meio que um match das minhas habilidades com o que eles estavam pedindo e que realmente eu conseguiria entregar um produto, um protótipo que funcionasse no tempo e nas limitações que nos foram passadas. Uhum. Ô, Rafael, posso Pode você? sim, Enio. Rafael, eu tenho uma curiosidade, só se você puder, eu quero entender um pouquinho da tua trajetória mesmo assim, né? Você é uma pessoa, você mora em Toledo, só para esclarecer, eu sou de Cascavel, Correto. eu estou aqui em Curitiba faz 15 anos, mas toda a minha vida praticamente eu vivi aí dentro de Cascavel, tenho parentes inclusive aí em Toledo, e frequentei muito Toledo, enfim, tenho uns amigos aí. Olha aí minha curiosidade, você é um estudante de escola pública, como é que é um pouco dessa sua trajetória? E, junto com a pergunta, se você tinha antes contato com pessoa com deficiência, enfim, e se a Bia Radar foi uma adaptação de uma outra função que ela desenvolvia, ou ela foi já pensada para atender essa função, olhando para a questão da bengala, por exemplo? Perfeito. Vou começar então minha trajetória. Na verdade, eu sou pernambucano. Eu nasci em Escada, fica no interior de Pernambuco, a aproximadamente uns 70 quilômetros de Recife. Eu cresci por ali, Pernambuco, Bahia. Depois eu me mudei para Alagoas, onde eu fiz lá a maior parte da minha escola. Era uma escola particular, mas eu sempre tive bolsa. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito grato a tudo que eu consegui, porque eu não venho de família rica. Então, se eu não tivesse a bolsa de estudos, que era 100% na escola, eu não teria conseguido pagar de jeito nenhum aquela escola privada. E, infelizmente, a gente sabe que a realidade no Brasil é que escolas privadas nos dão acesso a mais oportunidades. Então, talvez se eu não tivesse tido aquela bolsa durante o meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu talvez não teria entrado na faculdade, eu talvez não teria aqui hoje. Quando eu me formei então com 16 anos, daí com 17 eu me mudei para Toledo. Então não tinha parente no Paraná, não tinha ninguém, eu coloquei minhas coisas na mala, passei na faculdade lá em Toledo, na UTF-PR, no curso de engenharia eletrônica, na verdade. Coloquei tudo na minha mala e me mudei para Toledo. E novamente o governo aí entrou mais uma vez, porque eu era um jovem, eu sou filho de mãe solteira, então ela não teria capacidade de me sustentar enquanto eu estivesse lá. E todo mundo sabe que ministrar trabalho enquanto você estuda é extremamente complicado, principalmente quando se trata de engenharia. Então, a engenharia a gente diz que é 2 trabalhos, trabalho em 2 turnos. A gente estuda de manhã até de madrugada. Então, eu tive acesso aos recursos de auxílio estudantil que me permitiram ficar na faculdade, continuar estudando sem precisar trabalhar. Mas, desde o começo, eu já era envolvido muito, eu sempre fui muito envolvido em projetos de extensão, projetos para devolver à comunidade. Então, logo quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano ainda, eu comecei a dar aula de robótica numa escola pública lá de Toledo, no Premem, onde eu conseguia, eles me deram uma bolsa de extensão, e daí junto com essa bolsa de extensão, junto com o auxílio, eu consegui me manter ok lá na cidade. Então, já no primeiro ano, graças aos meus professores, graças a todo mundo que sempre me apoiou bastante nisso, eu consegui isso. No segundo ano, eu trabalhei como monitor, né, então eu auxiliar os professores, dava aulas de reforço, vamos dizer assim. E sempre envolvido com pesquisa, eu tenho alguns trabalhos publicados, eu tenho acho que 5 publicações atualmente. Ah, Passando no futuro, participei de competições de robótica, foi onde comecei a realmente trabalhar com hardware do mais profundo possível. Ganhei algumas competições, tanto em nível regional quanto a nível nacional. E depois chegou esse ciclo novo que é o de startup. Então, como eu já falei, ano passado eu tive a oportunidade de, junto com o Reinaldo, que é o meu parceiro da outra startup, a gente estava lá nos Estados Unidos,
Isso realmente abre muito o nosso olho, porque às vezes, né, até muito que me falaram lá, quando eu estava lá, o brasileiro é muito recatado, porque ele chega lá, ele fala, ele fica com vergonha de falar as coisas, ele não acha que o produto dele, que a ideia dele é uma ideia real. Então, a primeira coisa que eu mais aprendi lá foi falar que a minha ideia vai mudar o mundo, porque realmente vai. E não que seja o mundo inteiro de 8 bilhões de pessoas, mas o mundo de uma pessoa. Isso já está mudando o mundo. Então, foi isso que eu aprendi lá. E eu trouxe isso para aqui, para o Brasil de volta, quando eu voltei, para a startup da Biradar. E respondendo a sua pergunta sobre meu contato com o público cego e se a Biradar foi desenvolvida, não. Infelizmente, na minha faculdade, na minha escola, toda a minha formação, infelizmente, não era comum um contato com o público cego. Mas a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de começar o projeto, foi tentar encontrar e realmente conversar com o pessoal. Porque eu não sou cego, eu sou uma pessoa vidente e todo mundo da minha família é vidente. Então, eu entrei em contato com a DVT, que é a Associação de Deficientes Visuais de Toledo. Eles me deram um apoio muito grande, principalmente eu gostaria de agradecer ao Lucildo. Ele esteve comigo, ele sempre mostrava ali o que eu tinha para ele, ele me dava feedback, ele colocava na bengala dele. E isso foi muito grande. Sobre a pergunta de se eu já estava desenvolvendo ela, não. E isso eu não tomo como um prejuízo. Não, na verdade, ter uma ideia, sair totalmente do zero, sem a gente ter nenhuma amarra, eu diria, é o que realmente permitiu que a gente desenvolvesse tão rápido, tão barato, custo-eficiência, e de uma maneira tão espetacular. Então, não foi um projeto realmente do zero. Quando eu li aquele edital, na mesma hora eu percebi que eu tinha uma oportunidade de fazer algo que realmente valia a pena. Uhum. Rafael, a Bia Radar, ela utiliza uma tecnologia avançada e ela originalmente era aplicada em veículos autônomos. E como foi transformar esse recurso em algo útil, seguro e acessível para pessoas com deficiência visual no dia a dia? Perfeito. A Bia Radar, como o nome dela já diz, ela utiliza a tecnologia de radar milimétrico. Essa é uma tecnologia muito nova. Então, assim, muito nova não. Já existe há alguns anos, mas previamente, a 2020, era basicamente limitado a carros, porque era muito caro. Então, você tinha que ter um carro de luxo, que isso daí faria a localização ali, a controle de lane control e fazer essas coisas. Só que de 5 anos para cá surgiu uma oportunidade que foi o barateamento. Antes mesmo de começar o projeto, não tinha essa oportunidade no mercado. Então, a mais próxima o radar mais próximo que a gente conseguia encontrar era um exemplar da Texas que estava custando ali mais de 200, 300 reais por um radar. Então, se tu pega um radar de 300 reais, imagina quanto vai ser o custo do produto inteiro. E aí surgiu uma oportunidade muito grande. Eu fiquei sabendo de um fabricante da China que estava para lançar esse ano, em 2026, eles vão lançar agora no meio do ano, um produto de radar novo. Então, ano passado, em 2025, antes mesmo deles lançarem, eu mandei e-mail, liguei lá para eles, eu falei, nossa, fiquei sabendo que vocês estão desenvolvendo um produto novo, quanto é que vai custar? E daí eles me falaram que ia custar 20 reais. No momento que eles falaram que ia custar 20 reais, eu olhei aquilo e falei, nossa, essa é a minha oportunidade de realmente trazer essa tecnologia de maneira muito acessível. Então, eu consegui, falei lá com eles, eu consegui algumas unidades antes mesmo deles colocarem em produção, eles me enviaram para lá para onde eu estava desenvolvendo lá no Brasil. E isso realmente possibilitou trazer essa tecnologia que simplesmente não existiria. Mas cada vez mais a gente vê que está realmente barateando muito. Então, agora está presente em drones, está presente em câmeras, está presente em robôs. Então, realmente é uma tecnologia de ponta que está aqui, está para mudar o mundo. Mas isso que você falou, né, esse radar que foi um trabalho inicial, ele foi adaptado para a criação das bengalas inteligentes? Perfeito. Eu, infelizmente, não tenho um exemplar aqui, mas é um componente. Então, eles dão um radar e você utiliza para o que você quiser. Radar, previamente, era muito utilizado para detecção de avião, detecção de nuvens, essas coisas. Então, ele já tem, é intrínseco do radar essa capacidade de detectar obstáculos, vamos dizer assim. E algo muito legal que o radar ele trabalha utilizando a seção reta. E essa seção reta, ela é algo também que é muito parecido com o que o ser humano precisa. Então, o radar, vamos trazer para a analogia da luz,
fica muito claro para ele, fica muito refletivo, obstáculos que são pontiagudos, obstáculos que são metálicos e obstáculos que são densos, que são exatamente os obstáculos que propõem mais riscos ao usuário cego. Então, há essa sinergia ali do radar com a necessidade do ser, não só dos usuários cegos, mas do ser humano como uma pessoa que realmente trabalhou muito bem. Mas não, o radar, ele não existe para um meio de bengala. Eu desenvolvi tudo do zero, o algoritmo todo, tanto que o meu TCC é um dos poucos papers no Brasil sobre radar milimétrico. Então, realmente a gente está ali na cutting edge, na ponta do desenvolvimento de radar. Tá, para quem nunca ouviu falar de bengala inteligente, porque, né, a gente aqui já está acostumado já com esse termo, já estamos aqui no Instituto, mas assim, para a pessoa que está escutando aqui, né, a nossa transmissão, o nosso podcast, a bengala inteligente, ela vai avisando, é um áudio que avisa sobre esses obstáculos, como é que ela funciona? O Enio quer complementar o... Posso emendar? Isso, o Enio quer complementar. Rafael, uma curiosidade, olhando assim para o processo, essa trajetória que você fez no desenvolvimento do radar, enfim, tudo isso que você já disse, e olhando para os testes que foram feitos e as respostas que foram obtidas nos testes. Qual a tua avaliação, digamos assim, entre o que você desenvolveu, né, do ponto de vista intelectual mesmo, e depois materializou ali no equipamento, e o resultado que ele apresentou, você entende que ficou uma distância, uma lacuna grande, ou você acha que o resultado que ele apresentou no teste prático era mais ou menos o que você já estava imaginando? Tá. Deixa eu responder primeiro do Enio, porque isso é algo muito importante. Eu vejo que o que tivemos mês passado na sessão de testes com os pilotos foi um ponto de começo, um ponto de partida. Infelizmente, as imagens estão públicas, a gente conseguiu fazer algumas detecções, mas a questão é que a capacidade de entregar, de conseguir explicar as necessidades, explicar como é que usa, em tão pouco tempo era algo que a gente não tinha previsto. Então, a gente trabalhou sempre com a DVT, então a gente tinha lá horas para explicar como funciona, horas de melhores usos, não utilizar de tal forma, não utilizar de outra. Mas eu vejo o dia do desafio que a gente teve no mês passado, apresentamos um resultado promissor, mas sem dúvidas ali é o menos reliable, o menos capaz que ela vai estar, porque a gente identificou alguns adendos ali, algumas bordas, alguns cantos que ainda estão muito agudos, eu diria, mas que a gente tem capacidade de arrumar. Então, essa é a questão. Não é que lá a gente levou o nosso melhor e o melhor não funcionou. Não, do contrário. A gente levou algo que a gente desenvolveu muito rápido, desenvolvemos de maneira muito eficiente. O pessoal, a gente conseguiu passar o máximo que a gente conseguia ali no momento que a gente teve, nas limitações que a gente tinha, mas algumas dos fatores internos e externos realmente não contribuíram, mas eu garanto que aquilo ali é só o começo. Então, a capacidade que a gente tem de extrair as informações, de fornecer os alertas de maneira extremamente segura, é muito alta. Então, a gente está trabalhando agora para esse fim de ano rodar um piloto com 100 unidades. Então, sem dúvidas, tem muito a melhorar, mas a gente está num ponto de partida muito grande. Tanto quando comparado com as outras soluções, respondendo agora a pergunta da Brisa, as bengalas inteligentes já existem, então não é algo novo, a gente não está inventando nada. Já existem lá fora. A questão é que é extremamente inacessível para o público brasileiro. A gente vê algumas alternativas, elas possuem apenas, normalmente, um tipo de sensor ali na frente. Então, essa é uma das diferenças da Bioradar também, que a gente não tem só um sensor que aponta como uma luz. A gente está realmente mapeando o ambiente ali em volta. Então, a gama de possibilidades que a gente tem é muito alta. Então, de filtrar os obstáculos. Eu acredito que a gente filtrou muito o que deveria deixar mais proeminente. Mas, enfim, sim, as bengalas inteligentes, normalmente, o termo coloquial, eles são utilizados para falar de bengalas que identificam os obstáculos acima da cintura.
Mas, claro, existem outros modelos, existem bengalas para pessoas com baixa visão. Então, só de ter uma lanterna, por exemplo, já pode ser considerado uma bengala inteligente. Então, e também vem dali da Bihadar, da proposta de modularidade dela. Mas, sim, basicamente. Uhum. E é por áudio daí que a bengala vai informando sobre os obstáculos, né? E, não, a Bihadar, a gente, novamente, a questão de tempo, a gente não tinha como explicar para todo mundo como é que utilizava certinho, mas todo o feedback é via tátil, então é uma vibração na mão. Uhum. Não tem áudio, o áudio é só realmente para mostrar para as pessoas de fora e para o próprio usuário que estava utilizando, para ser mais fácil dele entender. Mas é tudo 100% sem barulho, então só vai fazer barulho. A interface é totalmente dublada, então tem uma interface de áudio, que é a forma que você configura ela, mas também não precisa configurar, porque a gente fez um trabalho muito grande dela mesmo se configurar, então ela te passa ali no passo a passo, ela mesmo falando para você. Então não precisa de pessoas terceiras, não precisa ler um manual de 70 páginas. Você Uhum. liga ela e ela mesmo te ajuda a como configurar ela. Uhum. E qual que você acha que foi o diferencial da Bia Radar em relação às outras empresas? Por que você acha que ela foi a vencedora? Perfeito. A Bia Hadar, como eu já falei, ela sempre desde o começo ela veio extremamente eficiente. Então, eficiência não só energética, não só de dinheiro, financeira, mas também de capacidade de modularidade. Uma das coisas que a gente traz da Bia Hadar é a questão da modularidade. Então, a gente lá na DVT, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e realmente entender que a cegueira não mora ali de maneira isolada. Então, as pessoas às vezes têm cegueira, mas tem mais alguma comorbidade. Então, pode ter algum tipo de tremor, algum tipo de diabetes, às vezes o membro ser amputado. Então, como adaptar ali a bengala para aquela pessoa é algo muito importante para a gente. Esse foi um dos fatores muito grandes que teve ali nos últimos meses de desenvolvimento que a gente trouxe, que é realmente a questão de modularidade. Então, a gente tem um produto central, a gente fez ele extremamente acessível. Então, não só de acessibilidade de uso, mas também financeira. Então, tudo que a gente conseguiu desde o começo, e principalmente graças a esse financiamento que a gente teve da BDI, do governo do Paraná, possibilitou que a gente baixasse muito o custo. Então, a bengala, a gente já tem um preço dela, um preço muito sólido, que garante que a gente consiga alcançar muita gente com margem de distribuidor, a R$ 699. Então, comparado a qualquer outro tipo de competidor, é extremamente acessível. Mas a gente entende que esse é o central, mas a pessoa também pode ter os módulos extras. Então, adicionar ali a lanterna, que eu já falei, adicionar outros módulos que só são possíveis graças às tecnologias que existem hoje de manufatura de baixa escala. Então, a gente é capaz de produzir em baixa escala de maneira que não fique muito caro, porque é muito caro produzir hardware. Então, você vai ver o custo de um molde é R$ 100.000. Então, a capacidade da gente conseguir fazer isso, entregar isso de maneira sustentável e a baixo custo é realmente o diferencial, eu diria, da BRDA, que é não só ser um produto, não só ser um protótipo, não só ser uma ideia, mas realmente um produto com capacidade de chegar no mercado. Uhum. Uma questão que eu achei interessante no desenvolvimento de vocês, nós, pessoas cegas, a gente vinha conversando, eu acompanhei todo esse processo aqui dentro do Instituto, quando o pessoal da BDI esteve aqui, quando a gente fez as primeiras conversas, qual eram as questões que a gente entendia que a solução deveria responder. Depois participei da avaliação dos projetos, eu só não pude estar no dia, naqueles 2 dias ali, 28 e 29, porque eu tinha uma viagem já marcada e eu não pude ficar por aqui. Mas uma questão que eu achei bastante interessante é o fato e aí eu fico numa certa dúvida se é uma bengala inteligente ou é uma solução inteligente acoplada numa bengala, né? Porque como o próprio Rafael disse, né, nós temos bengalas, que você pega, é uma bengala que se eu entendi, toda a tecnologia é embarcada na própria bengala já. Eu, inclusive, alguns anos atrás, faz bem uns 8, 10 anos, eu cheguei a testar que apareceu aqui por Curitiba, não me lembro exatamente de onde ela tinha vindo, mas eu acho que um aspecto interessante da BIA, da Radar,
é o fato que você tem uma solução que você pode acoplar em qualquer bengala, né? Então, você não precisa, se eu estou entendendo é isso, você não precisa, digamos assim, ter duas, três bengalas para você estar com a solução inteligente na própria bengala. Porque, vamos imaginar, hoje as pessoas cegas, normalmente, a pessoa cega tem lá uma, duas, tem pessoas que tem até três bengalas, ou você quer usar bengala diferente, né, de cor diferente, coisa desse tipo. Vamos imaginar que eu precisasse de duas bengalas, que normalmente é o que os cegos utilizam, né? Uma bengala batendo, usando ela ali, e uma bengala na bolsa, porque vira e mexe, os cegos estão na mão, porque pessoas tropeçam, a bengala quebram, o carro passa por cima, como já aconteceu comigo, 2 ou 3 vezes eu fiquei na rua, só não fiquei, digamos assim, a pé, porque eu tinha outra bengala dentro da mochila e tal. Então, se eu tivesse que comprar bengala já com aquela tecnologia embarcada na própria bengala, eu teria que ter duas bengalas, né? E de repente de um custo dobrado. Com a BIA, se eu entendi, o Rafael vai escrever, se eu entendi, com a BIA é um equipamento que me permite tirar da bengala que eu estou usando agora e amanhã eu estou indo para um evento, eu quero ir com uma bengala um pouco mais, né, uma coisa mais, né, social, digamos assim, eu coloco o equipamento lá. É isso, mais ou menos, o Rafael? Perfeito, ótimo ponto. A Bia Radar, sim, ela é totalmente desacoplável, mas eu gostaria de agradecer essa pergunta, porque é algo que a gente trabalhou muito. Então, ela é só encaixada na sua bengala, mas a gente fez um sistema de acoplagem que é extremamente fácil. Então, a gente fez os testes com as pessoas cegas, com os usuários cegos, e eles conseguiam, depois da gente passar ali como é que funciona, acoplar e desacoplar em menos de 1 minuto. Então, não tem segredo, eles mesmos, sem auxílio externo, já conseguiam fazer isso. Então, essa modularidade também é algo que a gente prezou bastante, mas também a modularidade entre a Bia Radar e os módulos dela. Então, tem um componente central, se o pessoal quiser ver, já está disponível em biaradar.com, pode ir lá, ele tem lá as renderizações, mas tem a parte central, que ela pesa só 96 gramas, e ela é do tamanho, ela é um pouquinho menor do que uma carteira. Então é muito pequeno e é muito leve. E como ela fica ali próximo da mão, ela não adiciona tanta inércia assim no balançar da bengala. Mas no próprio dispositivo, por exemplo, o Enio falou que ele vai viajar, por exemplo, você pode levar baterias extras. Então, a tua Bia descarregou, você encaixa a bateria extra, tem mais 2 dias de duração. E que isso é algo que a gente focou bastante, em bateria, porque realmente você tem que colocar sua bengala para carregar é algo que o usuário normal não pensa nisso. Então, é um problema mais que a gente está criando para tentar resolver outro problema. E não, a gente otimizou ao máximo a eficiência energética. Então, só com uma carga, a BRDA funciona por mais de 2 semanas. Então, a gente fez um trabalho muito pesado ali de otimizar tudo isso de questão de energia, de questão de interferência, de questão de gerenciamento. Então, a gente tem essa inteligência artificial que a gente chama de BIA lá dentro, que ela fica o tempo todo tentando otimizar ao máximo. E uma das funcionalidades que eu também gosto de falar é a questão da localização. Então, o Luciano estava falando com ele uma vez, ele falou, nossa, eu coloquei minha bengala, normalmente ele não dobra ela, ele só encosta ela assim no canto da parede. Ela escorregou e caiu. E daí fiquei lá um tempão para conseguir achar de volta ela, onde é que ela estava. Então a gente adicionou um microfone na Bia Radar, onde se você falar, ok, Bia, cadê você? Ela vai te escutar e ela vai acionar um beacon bem baixinho, depois vai aumentando, para você identificar ela. Onde você estiver ali num ambiente não muito barulhento, ela consegue identificar isso. E isso tudo rodando totalmente local, porque privacidade é muito importante. Então, a sua voz não sai da sua bengala, não tem nada conectado com a nuvem. Isso é algo que a gente focou muito. Então, você não precisa ter um celular conectado na sua bengala. Não. Você colocou na sua bengala, ela vai funcionar na hora. É literalmente, tem uma strap, tem uma alça. Você fixa a alça, prende no botão e tá pronto. E você pode começar a utilizar ali na hora. Então, uma coisa interessante, o Rafael, também para eu entender, parece que é isso, né, a informação que eu tenho, é que ela não depende de rede de internet, né? Como você disse, ela não depende de celular, ela não depende de rede de conexão de internet, que é uma coisa que, para mim,
faz muito sentido, Uhum. por algumas razões, né? Primeiro, que nem todas as pessoas cegas têm acesso a um aparelho de celular bom, uma rede de internet, e ainda que tenha equipamento bom e rede de internet, normalmente você tem internet falhando. Eu estou andando mesmo dentro da cidade, em determinados pontos, determinado lugar que a rede não alcança, e se eu escapo, digamos assim, mais para um espaço mais de interior, de repente, é onde a dificuldade de internet. E aí eu estaria, por exemplo, sem o equipamento. Então, a BIA dá conta de responder isso também, né? Além de facilidade de acoplar, de preço competitivo, né? Tem essa questão que, ao meu ver, também é fundamental. Sim, exatamente. E daí a gente volta para uma das sinergias do radar, porque não adianta ter um dispositivo assim na ponta da tecnologia, mas ele não funcionar num dia de chuva, não funcionar num dia de sol forte. Então, quando tem um sol muito forte, as câmeras simplesmente não funcionam direito, o sensor infravermelho não funciona direito. O radar não, o radar ele consegue atravessar as partículas de água e consegue ver através da chuva. Então, no pior dos casos, você derrubou a minha radar é 100% à prova d'água, não 100% ela é resistente à água, mas se derrubou ela na poça de lama, não tem problema, você tira ela ali, ela vai estar funcionando de novo. Se está numa chuva forte, ela vai estar funcionando. Então, realmente, nos piores lugares, que é realmente quando o usuário mais precisa ali da localização, da segurança dos obstáculos aéreos, é onde ela funciona. Então, sim, funcionar sem conexão nenhuma, ser totalmente toda a inteligência dela, a inteligência artificial, rodar tudo localmente, foi um dos requisitos primários que eu levantei nesse projeto. Então, sim, ela funciona sem conexão nenhuma, sem conexão celular ou internet. Uhum. Eu tenho uma curiosidade em relação ao nome BIA Radar, quer dizer, bengalas inteligência artificial, é a junção dessa ideia? Na verdade, ficou bengala inteligente assistiva e daí radar. Mas, sim. Ok. E você está aí no Canadá em decorrência do BIA Radar, né? Que você comentou comigo nos bastidores aí. Perfeito. Eu recebi um convite para vir aqui no projeto de pesquisa envolvendo a tecnologia de radar milimétrico, então a tecnologia de sensoriamento remoto. Eu estou trabalhando atualmente, vou ficar aqui por mais 4 meses, na Universidade de Alberta, aqui em Edmonton. Então, sim, foi para mostrar realmente que essa não é uma tecnologia de nível nacional, é uma tecnologia de nível global, que tem muita gente interessada, que tem muito valor a ser extraído dessa tecnologia. Então, mostrando que realmente o Brasil e a juventude do Brasil, que eu gosto de pensar que eu estou representando, é capaz de desenvolver isso e utilizar realmente a tecnologia que está na vanguarda da inovação. Fernando, deixa eu pegar um gancho na fala da Brisa. Você não está aí por conta de coisa de bengala, relacionada com bengala. Por que estou te perguntando? Porque uma das bengalas, as melhores bengalas que tem no mundo afora por aí, não bengala inteligente, falando bengala mesmo, Uhum. A tecnologia do Canadá? é do Canadá, que é chamada Ambupec, uma bengala chamada Ambupec, que é uma das melhores que tem no mundo, né? Que Sim. não é bengala inteligente, mas as bengalas que as pessoas seguem são bengalas muito boas. Você não está aí, nada a ver com isso. Sim, nada a ver com isso, mas é bom você falar da Ambutec, que foi um dos principais limitadores assim da Biardar, porque como que a gente faz funcionar tanto na Ambutec e tanto numa bengala de R$ 50 do Mercado Livre. Então, logo no começo, a gente já olhou ali como é que funcionava as bengalas da Ambutec, até a bengala com amortecedor, eu achei isso muito legal. Mas os diâmetros, então, a Bia Radar, ela acopla qualquer bengala. Assim, vamos dizer, a maioria das bengalas, de 5 milímetros de diâmetro até 22 milímetros de diâmetro. Então, cobre ali 99% das bengalas. Mas não, eu tô aqui, não é relacionado a bengalas, atualmente é somente a pesquisa de radar milimétrico. Uhum. E como é que vai ser a continuidade, né? Vocês venceram o concurso, e a partir de agora, o que vai acontecer? Eles deram um prazo? Como é que vai ser a continuidade a partir de agora? Perfeito. A premiação, então, o resultado oficial de verdade saiu antes de ontem e nós continuamos com o primeiro lugar. Então, nós somos os vencedores realmente do edital, mas o desenvolvimento não parou. Então, mesmo eu estando aqui, eu ainda estou trabalhando.
Eu gostaria de agradecer ao Kennedy Keffer, ele está lá no Brasil, ele é quem está me ajudando também, ele é um contratado que ajudou no desenvolvimento da Bia Radar, ele está trabalhando há 3 meses nela já. Então, o desenvolvimento não parou porque a gente não pode perder o momento e a gente tem muita entrega para fazer. A gente conseguiu, pelo menos, alguns acordos assim de boca mesmo, em rodar um piloto ainda esse ano, lá para dezembro, de 100 unidades. Então, a gente está trabalhando, esse é o nosso foco primário agora, para entregar essas 100 unidades no final do ano. Não só isso, mas também a questão de homologação e a questão de escalabilidade. Então, a gente está atualmente na versão V3 da Bia Radar, e com o que a gente levantou nos testes do dia do desafio, a gente desenvolveu do zero não, mas de 60% ali uma V4. Então, estou trabalhando muito pesado nessa V4 para entregar ela para os pilotos de 100 unidades. E junto com isso, a gente está trabalhando também em homologação e certificação, porque, novamente, primeiro que toda tecnologia que envolve ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, Bluetooth, radar, precisa ser homologado na Anatel. Então, esse é um processo meio demorado, esse é um processo custoso, bem custoso, que a gente está trabalhando nesse momento para conseguir, ano que vem, já conseguir entrar no mercado. Então, a nossa proposta de lançamento é já em 2027, provavelmente 2027/2, ter um lançamento que tenha uma forma do público comprar realmente a Bia Radar. Qualquer pessoa ir lá no nosso site e comprar ela. Rafael, deixa eu fazer uma provocação, digamos assim. As pessoas que testaram a Bengala, todas elas, né, inclusive a Bia, fizeram alguns comentários do tipo, olha, não detectou determinados obstáculos, enfim, alguma coisa parecida com isso. Você, olhando para o que foi alcançado no teste, e do ponto de vista ainda do que precisa e pode evoluir, o que você imagina? Se tivesse que fazer algum comparativo, olha, nós atingimos nos testes 40%, 50% do potencial e temos ainda aí mais um caminho que pode, se não, porque particularmente, né, fazer um parênteses aqui, penso que Bengala, por exemplo, inclusive no sábado nós fizemos uma reunião aqui no Instituto, todas as pessoas que testaram estavam aqui e tal, e uma das questões que apareceu, e obviamente, né, pense você com uma bengala disparando determinados ou som ou eventualmente vibração, né, sinestésica, andando num lugar com uma montoeira de gente o tempo inteiro, né? Você ficaria com equipamento o tempo inteiro, né? Então, excluindo-se esses fatores, o que você acha que tem de potencial ainda para evoluir nesse período que vocês têm para fazer a entrega? Perfeito. Eu diria que o que a gente apresentou lá no dia do desafio foi aproximadamente uns 40% do potencial. Mas eu não digo assim só de um potencial teórico, mas sim de alcançável. Por quê? No momento que acabou ali, no momento que acabou, foi no final de semana, então no momento que acabou o domingo, a primeira coisa que eu fiz foi refatorar a questão do radar. Porque eu estava muito focado em remover os ruídos, como você falou, às vezes você está andando num ambiente ali que tem muita gente passando de um lado do outro. Então eu estava muito focado naquilo, a gente estava muito focado naquilo, em detectar aquilo e filtrar aquilo para fora. E não é isso que a gente precisa de detectar e detectar de maneira muito consistente para o usuário. Então eu troquei para a versão base, a detecção do radar, ela é menos aberta lateralmente e muito mais focada verticalmente. Então, só isso já dobrou, melhorou muito o resultado. E o segundo ponto é que é engraçado isso, mas os fatores lá do dia do desafio acabaram sendo contra a gente. Porque, como eu falei, o radar ele é muito bom com materiais duros, com materiais pontiagudos e com materiais densos. Mas os obstáculos lá foram colocados esponjas neles, espumas ali, que acabaram dificultando ainda mais a detecção do radar. Ainda assim, a gente conseguia detectar muito bem. Então, a questão de placas, a questão de portas, a questão do puxador do arquivo, não tinha problema nenhum. Mas, sim, a gente identificou problemas que precisam ser ajustados, mas que é só mais um degrau, eu diria, para realmente alcançar o potencial final dela. Além dessa mudança da orientação do radar, eu também identifiquei a necessidade
de utilizar uma outra versão. Então, nós temos agora duas versões, essa que é mais focada, que realmente ali é a detecção naquele pontual, e outra versão que realmente vai poder fazer o mapeamento e essa filtragem das pessoas andando lateralmente. Então, utiliza um radar um pouco mais caro, mas a gente consegue filtrar esse ruído externo. Então, se o usuário precisa detectar o básico, ele ainda vai ter. Ele ainda vai ter detecção de placas, detecção de tudo. Mas a Via Radar é realmente muito mais do que isso. Ela é pegar esses dados e filtrar eles. Então, é isso que a gente está trabalhando. Uhum. E, Rafael, agora que você descobriu esse mundo da acessibilidade, né? Será que é um mosquitinho ali que te picou ali para você querer desenvolver mais tecnologias para esse público? Boa pergunta, mas no momento não. No momento a gente é focado, porque o time sou eu e o Kennedy. Então somos duas pessoas no momento, desenvolvemos tudo isso em 6 meses. Então a gente precisa focar realmente num problema pontual e realmente entregar ali a solução que a gente está trabalhando nela. Mas sim, sem sombra de dúvidas, a expansão futura é algo muito. É um caminho que a gente busca, porque o próprio nome da Neocent trabalha como um novo sentido. Então, não só para a Lina Bengala, mas sim expandir ainda mais meio que um ecossistema. Uhum. Enio, quer fazer mais alguma pergunta para o Rafael? Ô, Rafael, se eu entendi a tua colocação anterior, você falou que o pessoal colocou espuma, enfim, em alguns lugares, que o pessoal tinha muito essa preocupação. Isso a gente percebeu no pessoal da BDI, né? Eles estavam muito focados no, digamos assim, na segurança das pessoas cegas, para evitar que, de repente, digamos assim, uma trombada pudesse causar uma lesão. E aí, digamos assim, colocaram lá uma espuma. Você Pensando nisso. entende que essa espuma, por exemplo, digamos assim, ela dificultou a Bia identificar, porque ela estava, digamos, ela tinha uma programação para identificar poste, ferro, coisa desse tipo, e não espuma ou nada a ver? Isso, é basicamente isso. Assim, eu entendo, eu não teria outra solução. Eu acho que foi a forma correta colocar espuma. Sem sombra de dúvidas, a segurança ali dos pilotos vem antes de qualquer detecção. E claro, detectar uma espuma também pode apresentar um fator de risco para a pessoa. Mas sim, a gente programou ela para detectar parede, para detectar postes. E o que a espuma faz, ela acaba difusando o dado do radar. Então, acabava detectando muito em cima da pessoa. Então, a Bia Radar ela tem um alcance de aproximadamente 3 metros para detectar poste, para detectar tudo. A gente funciona perfeitamente em 3 metros. Mas, realmente, quando vem se aproximando ali, por ter um material pouco denso, muito volumoso, sem densidade, ela acabou pecando ali porque a gente não tinha pensado nisso. Mas, como eu falei, essa não é uma desculpa e é só um começo. Sem sombra de dúvidas, a gente tem capacidade de corrigir aquele erro, aquele problema, aquele déficit ali, entregar algo que realmente vai trabalhar quando a pessoa mais precisar. Para eu entender essa tua fala, se a Brisa já está querendo encaminhar para a Não finalização, podemos continuar. tá, mas só para eu entender isso que você diz. O radar funciona, tipo assim, ele emite, eu não sou do meio, posso estar falando besteira, ele emite tipo, uma onda, alguma coisa, que vai até um determinado obstáculo e reflete essa, essa onda ou esse sinal de volta que vai chegar daí na bengala e produzir a vibração, um som, coisa parecida com isso. Se eu entendi a tua fala, espuma, essa coisa, ela não dá, não daria, ou não deu, ou não dá mesmo, digamos assim, o reflexo necessário para produzir na bengala o retorno mais eficiente? Tem alguma coisa a ver com isso? Isso, quase isso. Como o senhor falou, o radar ele emite uma onda eletromagnética, a onda bate no obstáculo, e daí vem a questão da seção reta radar. Então, obstáculos mais densos, obstáculos metálicos, obstáculos pontiagudos, eles refletem muito bem esse tipo de onda. Então, ele bate ali e ele retorna na bengala. Daí, na bengala, a gente faz o que a gente chama de dirt chirping. Então, a gente entende de onde está vindo esse sinal. Então, tem uma antena que transmite e tem 3 antenas que recebem. Então a gente calcula ali realmente de onde está vindo o obstáculo. Então não é só um feixe de luz para frente. A gente consegue criar um mapa ali na memória da bengala de onde está aquele obstáculo.
E daí o que acontece com espumas é que a onda vai entrando no material, porque ele não é denso, e ela vai começar a refletir. Então entra um pouquinho, refletir um pouquinho. Aí entra mais um pouco, porque ela não refletiu totalmente, porque ela não é totalmente densa, porque a espuma, você pode pensar ela como se fosse várias camadas de ar. Então é ar seguido de espuma, seguido de ar, seguido de espuma. Então, quando ele vai entrando, ele vai refletindo, mas refletindo várias ondas pequenas, ao invés de refletir uma grande. E isso que dificultava ali a detecção da Bia. Só uma pergunta. Isso que você está dizendo faz alguma relação, tem alguma relação com, digamos assim, uma pessoa na frente, usando roupa daí? Faz algum sentido? Ela teria, digamos assim, uma dificuldade maior de fazer esse reflexo, ou aí é uma questão de ajuste de sinais de onda, essas coisas? Perfeito. Nesse caso, não, porque o que aconteceria? O radar ele consegue simplesmente atravessar a roupa e detectar a carne, a pessoa realmente embaixo, que seria extremamente frágil. Mas é o que eu falei, a gente consegue. ah, a gente tem que criar um limiar ali do que a gente considera um obstáculo e o que a gente não considera obstáculo. E esse limiar que a gente levou lá no dia estava muito alto. Então, para a gente considerar um obstáculo, tinha que ter um retorno muito forte. Porque a gente testou com placas, testou com postes, e daí a gente pode reduzir esse limiar e melhorar o algoritmo de detecção de ruído. Então, diminuir os falsos alertas. Então, essa questão é o que a gente fez, a gente já está baixando o limiar de detecção. Questão de roupa, só se você tiver, por exemplo, um véu de TNT, que talvez ele não detecte. Mas se você tiver uma roupa no varal, vai detectar, com certeza. Se tiver uma calça jeans, detecta sem problema nenhum. Mas a gente realmente, depois ali, eu falei, nossa, vou reduzir o limiar aqui em muito. Eu estava muito receoso em dar falsos positivos, porque falso positivo também é um problema muito grande. Gerar ali muito alerta, acaba deixando a pessoa cansada, acaba despriorizando quando realmente vem algo que importa. Então, baixar o limiar e melhorar a detecção é algo que a gente fez, tanto com a reorientação do radar, agora focando mais no vertical, tanto com a versão, vamos dizer assim, Plus, que possui um radar mais sensível ainda. Então, facilitando ainda mais essa detecção. Tá, só mais uma coisinha aqui. A Bia vem, né, digamos assim, programada, a hora que ela entrar no mercado, ela vem programada, e essa programação ela é fixa, né, ou ela tem possibilidade de ajustar a programação dela para determinados ambientes, determinada realidade? Ótima pergunta. Esse é um dos fatores que a gente, infelizmente, não teve a oportunidade de passar para os usuários, para os pilotos, em apenas 2 minutos. Mas sim, a BIA Radar ela tem opções de tanto de fazer o ajuste de sensibilidade automaticamente, quanto manualmente. E não só isso, nós trabalhamos com dois modos de detecção. A gente tem o modo de exploração, que daí a vibração acontece realmente apontando no radar. Então, se a pessoa está apontando o radar para a esquerda, ela vai detectar ali a parede na esquerda, por exemplo. Mas a gente também tem o módulo de foco. Então, o que a gente faz? Vamos dizer que a pessoa está caminhando numa calçada e na esquerda dela tem uma parede. Se a gente estiver só contando como o radar sendo à frente da Bia, toda vez que a pessoa balançar a bengala dela e apontar para a parede, vai apitar. E isso é o que a gente não quer. Então, nesse modo de foco, a gente pega ele baseado na velocidade da pessoa, se ela está andando rápido, se ela tem um balançar contínuo, a gente tira o frame de referência da bengala e bota na frente do usuário. E daí entra aquilo que eu falei de mapeamento. Como a gente está mapeando realmente, a gente tem um mapinha lá na memória, onde o usuário está no meio, e a gente tem um caminho que ele está andando. A gente consegue projetar isso. E daí a gente realmente só alerta se tiver um obstáculo naquele que interfere o caminho dele que ele está andando. Mas a gente não teve a oportunidade de passar tudo isso para os usuários, de qual botão aqui que ele baixa ou que aumenta a detecção, a sensibilidade, porque isso vem muito da pessoa. Então, é muito de você utilizar a bengala ali por 2 horas, sair na rua e ajustar ela para o que você prefere e o que você precisa ser. Uhum. A hora que a Bia entrar no mercado, provavelmente vem com um manual de instrução, né? Não, isso é o que a gente fez muito importante. Primeiro, claro, vai vir com manual de instrução, mas ela mesmo tem um manual de instrução nela. Ela tem o que a gente chama de Getting Started. Então, quando você liga ela fala, você pode entrar lá no site, ela vai falar, oi, Bia. Oi, eu sou a Bia, tô pronto para começar. Então, ela vai te guiando de voz, você utilizando ela primeiro, como é que você instala a sua própria bengala, ela mesma te fala isso, como você utiliza, como você recarrega,
como você ajusta. Por exemplo, a gente precisa das informações de altura, a gente precisa das informações de qual mão você usa a bengala normalmente, para a gente criar um mapa virtual. Então, tudo isso ela passa com você. Mas não só isso, a gente também tem o nosso plano de fazer os nossos tutoriais. Então, a gente tem lá, já está no nosso roadmap, criar vários tutoriais de 2 a 5 minutos, muito rápido ali, que a pessoa entra lá, por exemplo, o tutorial de como tirar a guia da caixa. Porque às vezes ali esquece um acessório dentro da caixa, então a gente vai ter um tutorial muito extenso ali de realmente como utilizar, mas sempre feito em vídeo, sempre feito rapidamente, para não perder o foco ali e não dificultar, porque isso não é isso que a gente quer. A gente quer, para a pessoa que só quer utilizar a bengala, tirou da caixa e está funcionando. Para a pessoa que é mais adepta à tecnologia, que quer extrair o máximo da Bia, ela te dá essa opção. Então ela funciona desde a pessoa, vamos chamar assim, de leiga, que não quer, que só quer que ela apite ali quando detecta uma placa, quanto para a pessoa que quer fazer ali um mapeamento externo para não apitar com a parede da esquerda. Então, é essa gama de atendimento que a gente faz, é algo que desde o começo a gente já pensou nisso. E não dá para adicionar extra nisso. Então, se você não tiver planejado tudo desde o começo, o produto não vai para frente. Você comentou que tem o site da Bia Radar, né? Que as pessoas já podem acessar e ter mais informações lá também, né, Rafael? Perfeito. Fica em biaradar.com.br. Você pode acessar lá e já garantir um cupom de 15%. Então, temos esse cupom no dia do lançamento, você já vai receber ele. A gente tem lá a nossa newsletter. Só entra lá, colocar seu e-mail e já ganha o cupom, não precisa de mais nada, não precisa de CPF, de nada. Então, quem quiser aí garantir o cupom, pode seguir lá. Sim, eu estou percebendo aqui com as várias perguntas que o Enio fez, muitas das pessoas que estão acompanhando aqui o canal, acompanhando esse episódio do podcast, podem ter dúvidas também, né? Então, eu já quero comunicar as pessoas que têm dúvidas. Eu não combinei nada com o Rafael, mas queria combinar agora aqui, que se alguém tiver dúvida, pode colocar lá aqui no canal a pergunta e eu encaminho para o Rafael e a gente responde ali no canal mesmo, que pode ser, né, a dúvida de outras pessoas também, né? E quero já fazer um convite para você, Rafael, porque no próximo episódio, que a gente está chamando, é o episódio 2, parte 2, estará aqui com a gente os pilotos e provavelmente os avaliadores também, que vão estar falando dessa experiência do concurso, vão estar falando da Bia Radar, então nós vamos estar falando de vocês, é bacana, né? Convidamos você para poder assistir o canal, a gente manda o link para você quando estiver pronto. Você também pode, né, acionar o nosso sininho, acompanhar aí as nossas atualizações e próximos episódios, que vai ser bem interessante, que seria aí uma continuidade dessa primeira conversa que a gente está tendo aqui com você. Eu queria, antes de fazer um fechamento, eu queria colocar aqui uma pergunta, tanto para o Enio quanto para o Rafael, o que esse tipo de iniciativa representa para o avanço da acessibilidade no Brasil? Como é que vocês veem isso, né, aí para o futuro, que eu acho que é uma grande tecnologia, né, que veio aí para ficar, para se aperfeiçoar. Então, eu queria saber de vocês, como vocês veem, né, o avanço da acessibilidade com inteligência artificial e todas essas tecnologias que só crescem, né, com o passar do tempo. Perfeito. Eu posso falar da tecnologia, eu deixo aí para o Enio falar mais sobre a percepção dele do usuário e da acessibilidade para pessoa deficiente. Mas sobre a tecnologia, a gente está vivendo realmente um momento muito importante e eu acho que a gente está colocando o Brasil no mapa global de tecnologias assistivas e tecnologias no geral. Então, a gente mostrar que o Brasil tem capacidade, porque a gente tem muitas pessoas que precisam desse tipo de tecnologia aqui. E simplesmente importar essa tecnologia acaba sendo muito caro. Então, se a gente não desenvolve localmente, a gente acaba excluindo essas pessoas de ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então, essas iniciativas público-privadas da BDI, do governo do Paraná, de incentivar isso, não só de incentivar, mas realmente de financiar, de fomentar, é algo que realmente eu acho que está mudando a capacidade, o acesso a esse tipo de tecnologia assistiva para as pessoas deficientes do Brasil. Brisa, eu penso que nós temos um desafio agora, né? Eu acho que com o podcast, depois como é que a gente, hora que tiver tudo ajeitadinho aí, a gente precisa fazer essa informação chegar nas pessoas cegas, olhar para o Paraná, olhar para o Brasil inteiro
né? É uma tecnologia inovadora, foi um concurso inovador, olhando para a realidade brasileira. Eu acho que o Rafael tem um desafio que é colocar agora esse produto, acabar o desenvolvimento, enfim, colocar ele em condições de comercialização e que as pessoas possam consumir, mas a gente precisa fazer um trabalho para adesão das pessoas cegas. Assim, nós temos um bocado de tecnologias por aí, não olhando para a bengala apenas, mas para outras questões de acessibilidade, celular, enfim, computador e outras coisas tanto. Mas se a gente não conseguir adesão das pessoas cegas, né, você também tem isso, né, você tem uma dificuldade de adesão, às vezes por questões financeiras mesmo, porque são produtos caros e de difícil acesso, não só por barreiras econômicas, mas por outras barreiras também, de comunicação, de informação. Mas a gente também sabe que tem aquelas coisas que a cegaiada pega, né? Então precisa cair na simpatia das pessoas cegas, precisa que elas façam uma adesão, quer dizer, compreendam a necessidade disso. E eu acho que aí o Rafael trabalhou algumas coisas que a gente vai ter que bater muito em cima, né? Que é, por exemplo, um custo muito barato, né? Quer dizer, a pessoa não vai precisar comprar uma bengala necessariamente, né? Eu acho que isso é importante, quer dizer, a pessoa vai comprar o equipamento que vai acoplar na bengala, mas eu tenho uma bengala velha aqui, tipo assim, né? Tem problema, você vai lá, compra a ferramenta, coloca na tua bengala, você vai sair batendo ela. Eu tenho uma bengala nova, não tem problema, você vai lá, compra a ferramenta, coloca na tua bengala, você vai sair usando. Então, mostrar, né, que é um produto do ponto de vista financeiro, enfim, de acesso competitivo, não vai chegar, é tão caro, ele pode ser acoplado em qualquer bengala e ele tem uma solução satisfatória para aquilo que a gente está pretendendo, né? Não são todas as pessoas cegas, por exemplo, que estão nessa questão da bengala inteligente, por exemplo, que sente essa necessidade, né? Eu acho que aí é uma outra coisa que a gente precisa, um equipamento que demonstre que é eficiente, que é barato, e que vai oferecer um pouco mais de segurança para as pessoas cegas na usabilidade disso no dia a dia. Mas eu acho que o nosso grande desafio agora é disseminar essa informação, fazer que essa informação chegue nas pessoas cegas, nas instituições de pessoas cegas, fazer que as pessoas queiram conversar sobre isso, discutir, ter dúvidas sobre isso, e aí eu acho que os canais de comunicação, tanto ali do Rafael quanto os nossos, eles vão ser muito importantes nesse momento. Uhum. Quer comentar alguma coisa, Rafael? Não, é um ótimo ponto que o Enio trouxe aqui, e principalmente algo que eu vi bastante, é que já existe, na verdade, um estigma contra a bengala inteligente. Então, nas comunidades de pessoas cegas que eu pude observar, já existe isso, isso é algo que a gente, desde o começo, trabalhou para realmente não só ficar falando, mas conseguir mostrar realmente que a gente tem algo a oferecer ali que pode ajudar as pessoas. Mas é um ótimo ponto do Enio. Ok. Rafael, a gente gostaria aqui do IPC de agradecer aí a sua presença aqui no podcast, né, a sua disponibilidade, diretamente do Canadá, falando aqui com a gente, né? E eu já quero convidar, né, as pessoas para o próximo episódio, né? E outra coisa, Rafael, nós aqui do IPC, a gente participou, né, já do processo, do concurso, e, né, estamos à disposição para qualquer dúvida que você queira tirar nesse processo, né, de colocar, até chegar às mãos das pessoas com deficiência visual, estamos à disposição, né, Enio, para qualquer dúvida que você tiver, né? Eu só preciso entender, não sei se o Rafael tem essa resposta ou não, mas, enfim, de repente, para o pessoal da BDI, porque mas eu acho que esse concurso encerrou, se eu estou entendendo, ele encerrou, a Bia é a vencedora, parece que teve alguns recursos ali, eu acho que já superou, porque antes, por exemplo, alguns desenvolvedores, inclusive, nos procuraram, e o que eu disse? Nós não podemos, porque nós estamos dentro do processo.
estando dentro do processo, você tinha uma vedação ali de edital que não poderia. A partir de agora, se isso estiver liberado, também, Rafael, aqui o Instituto Paranaense de Cego, você contou com o apoio da piazada lá da DVT, conheço, do Cio, do Márcio, aquela galera toda. Tem um pessoalzinho, que dá uma dica também, se você quiser. Cascavel tem uma galera muito boa, o pessoal da CADEV ali, que o pessoal da DVT conhece. Tem um pessoal ali na UniWest que também está desenvolvendo tecnologia, também estão, inclusive, com um equipamento bastante interessante, mas daí é na descrição de imagem, o pessoal tem um trabalho muito bom, o Ivan, que hoje é o vice-presidente, você conheceu ele, do Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência, que também acompanhou esse processo todo. E eu quero, assim, cara, agora, entendo o que eu estou dizendo, é de uma pessoa já com a idade que eu tenho, uma pessoa cega com a relativa experiência, uma pessoa que gosta de estudar e debater. Tecnologia não é a minha praia, eu, como digo, eu sou dinossauro para essas coisas, mas eu tenho a exata dimensão da importância da tecnologia, do avanço científico, e o avanço científico olhando para a necessidade das pessoas com deficiência do modo geral. Mas eu não poderia fechar esse podcast sem te parabenizar muito, cara, com devido respeito. Você é um moleque, comparado com a minha ideia, é um moleque muito, muito, assim, simpatizado, consternado com a tua trajetória, né, isso que você falou, vida de família humilde, isso identifica muito comigo também, com a maioria das pessoas cegas, isso é muito, muito bacana, mas parabéns mesmo, parabéns por tudo que você, a sua capacidade intelectiva, tocar tudo isso, mas principalmente porque, com o devido respeito, olhando daqui, você é um puta do moleque, hein, cara? E com um futuro, assim, muito, né, promissor. Não é nem futuro, já é o presente, já está, né, mostrando isso. Muito obrigado pelas palavras. Sim, o pessoal lá da DVT foi muito parceiro. Eu tive a oportunidade até de conhecer o pessoal da CADEV lá no finalzinho do processo. Sobre o processo, eu acredito sim que já tenha terminado, mas aí fica esse contato externo aí, se precisa ser necessário. Mas muito obrigado, eu entendo. Às vezes eu não sou levado a sério, então às vezes eu chego ali numa reunião com um monte de pessoa barbada, careca, eles olham assim para mim e falam, seu estagiário, você veio trazer café? Então, acaba sendo um pouco difícil isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura de inovação muito jovem, e é algo que a gente precisa ter. Então, eu vejo que é uma oportunidade não só minha, mas realmente da juventude toda no Brasil. Pelo menos pelo que eu vejo hoje na faculdade, é que tem muito mais gente realmente assim que nem eu. Então, gente antenada, gente que faz fora da faculdade, porque é o que eu falo, só fazer faculdade não adianta, você precisa fazer mais. Então, eu vejo que o Brasil tem um futuro muito grande e a gente não pode perder essas pessoas. Então, como você falou, esses moleques que estão mudando o mundo, isso é a realidade. Bem, conversamos aqui com Rafael Farias Menezes, estudante do 10º período de Engenharia da Computação, pesquisador e fundador da Neosente, responsável pela criação da Bia Radar, a bengala inteligente vencedora do concurso. Fica aí o nosso parabéns. E se encaminhando aí, né, para o final, já vou chamar para o próximo episódio, que seria uma segunda parte, né, do episódio 2, que é esse que a gente está fazendo aqui. Então, na sequência, no próximo episódio, vamos trazer a segunda parte dessa conversa, ouvindo quem esteve na linha de frente dos testes. Pessoas com deficiência visual, tanto os chamados pilotos, que experimentaram na prática as tecnologias desenvolvidas durante o desafio, como os avaliadores. Todos eles representando o Instituto Paranaense de Cegos. Fica aqui o convite para que você acompanhe a segunda parte desse episódio, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as nossas atualizações e acompanhar os próximos episódios. A informação acessível transforma realidades. E quanto mais a gente fala sobre inclusão, mais a gente constrói uma sociedade para todos. Até o próximo episódio.